Zuela Angola. Fala, mostra, acusa, diz, indaga. Esta é a sua rádio. Este é o seu programa. Zuela, onde as palavras não são só ditas. Esse caminho é difícil, mas arte. Estimados ouvintes da Comercial Despertar 91.0 pela Angola e o mundo, sejam bem-vindos. Está no ar o programa Zuela Angola, programa interativo e social que vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras das 14 às 15. Eu sou Mbanza Hamza a falar com todo o carinho e prazer para todos vocês. A técnica está a ser o programa de hoje. Como eu disse, teremos aqui um mais velho e entendido na matéria, é cientista político, o nosso Cota Bonavena, assim como nós o chamamos carinhosamente. Nós vamos manter o contacto por telefone com o Dr. Bonavena, porque ele não pode estar nesse momento aqui em estúdios. Apareceu uma reunião de emergência enquanto nós já tínhamos tudo acordado e por isso mesmo, pela distância, o doutor não poderia chegar a tempo, por isso vamos manter o contacto via telefone. O Dr. Bonavena é cientista político e professor universitário. Ele então estará aqui conosco hoje e o tema proposto para hoje, nós falaremos do processo eleitoral e as eleições gerais de 31 de agosto, porque estamos a tocar sempre nessa tecla. O processo continua a dar que falar, tem muitos aspectos que têm sido atropelados e tem muitas coisas que está-se à espera que aconteçam e não vão acontecendo. Então é preciso que se fale, é preciso que desse cada vez mais esclarecimentos, porque o que parece que a violação para nós, os leigos, para os homens da lei, pode não ser violação. E aquilo que nós não conseguimos entender ao ler a lei, com um especialista, com alguém entendido na matéria, fica muito mais claro, porque a lei é como a economia. Eles aparecem com termos técnicos só para dizer que não tem dinheiro, inflação, não tem dinheiro no mercado. Ou então subida de preços. Então eles vêm com termos técnicos que nós não conseguimos entender. O mesmo não me diga que toca a lei. Então nós vamos ter aqui um mais velho, experiente, que nos poderá então ajudar. Esperemos que as nossas linhas telefônicas estejam em condições para fluir o diálogo entre nós. Para já vou pedir ao nosso mano que nos está a garantir a técnica, o nosso companheiro Isaac Benza, para pôr-nos aí uma música, música do mais recente álbum do nosso companheiro Mona Diakite, tem como título Desenho. É do seu mais recente álbum, Camundongo. Vamos ouvir então essa música. A força de vontade é o primeiro passo para se vencer qualquer dificuldade. E todos querem cá vir explorar o turismo. Quanto à ciência, este desenho é demais. Angolanos aqui fazem explorações espaciais. Tracei com régua a descentralização. País é soberano, nem uma província anônima. 18 províncias economicamente autônomas, bem desenvolvidas. Para quem duvidava, uniu os MCs, mas me deu muita amassada. Já não existem bifes, já não existem euros. Aqui um kwanza, agora é que fala €1. Pai grande tá feliz, aqui não pus inflação. Não estou a imitar o que eu vi na televisão. Alguns deixaram de beber e outros com moderação bebem. A esperança caminha, mas não gasta chinela. Ao contrário do que o Mona e aqui cantou, não ouço ecos de revolta. Este é pra Ticatro. Cada perda de vida nunca pra nós é vã. Deus sabe o que faz, aqui a saúde é sã. Inspeção rigorosa em cada produto que entra. Não temos febre com cor e nem gripe com letras. Não há crianças vitimadas pela polio. Contabilisticamente no desenho registro folho de biolos, feitos e derivados de petróleo. Regras de conduta estão cumpridas por todos. Não vale usar corretor, todos cumprimos a lei. Já tenho lápis de cor, aguarela e guache. O desenho ainda não está pronto, portanto não há relaxe. Falta agora uma boa coloração e para sua vontade. Sim, estimados ouvintes, estamos a ouvir essa excelente música de Mona Diakite, do seu mais recente álbum Camundongo, como nós dissemos. Já temos em linha o Dr. Nelson Pestanas Bonavena, ao qual vamos já pedir para entrar em... Doutor, muito boa tarde, está em direto à Rádio Despertar. Boa tarde a todo o auditório da Rádio Despertar, muito boa tarde, Panza. É um prazer estar com vocês neste momento para falarmos sobre o processo eleitoral em curso do país. Doutor, quero pedir-lhe só que desligue, se tiver o rádio no carro ligado, para fazer retorno. Alô?
Sim. Ok, tá melhor agora. Dr. Nelson Pestana já está conosco em linha. Doutor, como disse, a nossa conversa hoje é sobre o processo eleitoral e as eleições que se avizinham já no próximo mês, dia 31. Estamos sempre a bater nessa tecla porque algumas coisas ainda precisam ser esclarecidas e já há queixas de atropelos da lei, como nós veremos durante a nossa conversa. Temos também informações animadoras de que o doutor está a caminho, esperemos que chegue a tempo para podermos estarmos aqui em estúdio, será muito mais interativo, conversando assim diretamente. Doutor, queria começar com a seguinte pergunta: será que termos eleições regulares no país é sinal de democracia? Não, a democracia não se resume apenas às eleições. As eleições são um processo muito importante da escolha dos governantes. É uma forma de exercício da soberania popular, mas não confinam a democracia. A democracia é muito mais do que simples eleições. E é muito mais do que simples eleições gerais. A democracia conforma-se com eleições. Não é possível democracia sem eleições. Mas essas eleições têm que ser a todos os níveis, nomeadamente para escolher o Presidente da República, tratando-se de uma República, como é o nosso caso, e para escolher os deputados, aqueles que são os representantes do povo, e que em princípio expressam a vontade geral desse povo através da feitura de leis, e leis que depois vão vincular a nossa vontade como cidadãos. Essas leis expressam a vontade geral, mas essa vontade geral tem que ser expressa, por sua vez, em conformidade com aquilo que está na Constituição. E por isso a democracia é, antes de mais, o cumprimento da Constituição, daquela escolha primária que nós, como comunidade política, como comunidade social de destino, fizemos e expressamos na Constituição. Muito bom. Isso é fundamental. Mas a eleição não deve ficar só por aí. A eleição deve ir também ao nível dos órgãos locais, ao nível daquilo que se chamam as autarquias locais, que são órgãos políticos que administram coletividades territoriais que permitem uma proximidade com o poder. E apesar de as autarquias estarem há mais de 20 anos da nossa Constituição, até hoje o país não conheceu nenhum processo eleitoral para as autarquias. A administração continua a ser uma administração fortemente centralizada e é uma declinação do Presidente da República, sem dúvida nenhuma. É o Presidente da República que nomeia os governadores, por sua vez, os governadores nomeiam os administradores. E há mesmo programas que são decididos pelo Presidente da República e depois os municípios aplicam esses programas. Ora, isso impede o desenvolvimento. Poderemos falar um pouco mais à frente sobre as eleições, sobre a importância das eleições autárquicas, mas queria deixar este apontamento que o processo eleitoral tem que passar também pelo poder autárquico, ok. E não o poder local, ou o poder no local depende da administração central. Mas a democracia implica também a participação dos cidadãos nos processos de decisão, quer na formação das agendas públicas, quer na implementação dessas agendas, quer no processo de avaliação do cumprimento dessas agendas. Nesse capítulo nós temos zero. Não temos nenhum tipo de participação das comunidades no processo de formação e implementação e avaliação das agendas públicas, das políticas, decidem ou num sentido ou no outro. A terceira forma, que está na Constituição, são as chamadas outras formas de participação. E essas outras formas de participação são aquilo, por exemplo, que nós estamos agora a fazer, que é fazer um programa de rádio sobre a opinião, colher a opinião das pessoas, deixar as pessoas falarem, mas também participar, como eu disse já, nos processos decisórios e nos processos de implementação e de avaliação das políticas públicas. Como é que isso é feito? Através das organizações políticas, dos partidos políticos, não só quando concorrem para as eleições, mas no dia a dia, em que eles protestam, vêm ao espaço público dar a sua opinião contraditória com a opinião daqueles que estão no momento no governo, mas também através das associações da sociedade civil,
que se organizam para defender os interesses particulares de um grupo ou os interesses universais da comunidade, para que tenhamos um melhor governo e para que tenhamos um desenvolvimento integrador e participado. Muito obrigado, doutor, por esses esclarecimentos. Então ficou aí muito bem claro. Doutor, nós durante essa nossa conversa vamos nos cingir nos seguintes 2 pontos. O primeiro é a independência da CNE e o segundo é as irregularidades que têm a ver com o ficheiro informático do registro eleitoral. Começando com a independência da CNE, eu vou citar aqui o artigo, vou ler o artigo 107 da nossa Constituição, que diz assim: os processos eleitorais são organizados por órgãos da administração eleitoral independente, cuja estrutura, funcionamento, composição, competências são definidos por lei. E, segundo a Lei sobre Organização e Funcionamento da CNE, no artigo 4 e o artigo 6, o artigo 4 fala sobre a natureza da CNE e o artigo 6 fala sobre a competência. Vou especialmente ler aqui o artigo 4 que fala sobre a natureza da Comissão Nacional Eleitoral. O ponto diz assim: a Comissão Nacional Eleitoral é uma entidade administrativa não integrada na administração direta e indireta do Estado. A Comissão Nacional Eleitoral goza de independência orgânica e funcional. O ponto 3. A Comissão Nacional Eleitoral é uma entidade orçamental própria, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, nos termos da lei. E 4. A Comissão Nacional Eleitoral apresenta anualmente o seu relatório de atividades à Assembleia Nacional. De acordo a esses 2 artigos que nós mencionamos, o 107 e esse é o artigo número 4 da Lei sobre Organização e Funcionamento da CNE, o que podemos depreender disso? O que podemos entender dessa independência? A primeira coisa que é muito claro para a Constituição que a CNE é definida enquanto autoridade administrativa independente. É autoridade porque ela tem força vinculativa. Aquilo que ela disser tem que ser cumprido. É administrativa porque administra os processos eleitorais, porque tem a responsabilidade da administração dos processos eleitorais. E é independente porque, como a própria lei diz, não responde ao princípio da hierarquia da administração pública. Quer dizer, acima dela não está ninguém, ela não presta contas à administração pública, como há outros órgãos, teoricamente, a Assembleia Nacional. E quanto ao seu funcionamento, doutor? A Comissão Nacional Eleitoral é um órgão independente. É como a doutrina jurídica define, uma autoridade administrativa independente, nos termos em que eu já expliquei. E por isso é que ela não pode ter uma composição partidária segundo o princípio da maioria. Isso é entender a democracia como a ditadura da maioria. Ora, a democracia não é a ditadura da maioria. A democracia tem o princípio da maioria como princípio decisório apenas na tomada de resoluções em processos contraditórios em que tem que se votar e a maioria vence e a minoria submete a maioria enquanto decisão, não enquanto abandono das suas próprias posições, de maneira nenhuma. E, doutor? Democracia é o regime do dissenso, é o regime da diferença, é o regime em que as minorias continuam com a sua própria identidade de minoria e são respeitadas como tal. Não é só uma questão de respeitar a maioria, é também uma questão, em democracia, de se respeitar a minoria. Muito bem. Mas nos processos que têm a ver com decisões independentes, equidistantes, em que todos os concorrentes tenham o peso que tiver politicamente, concorrem na mesma posição, porque quando há um processo eleitoral novo, ninguém pode dizer eu sou partido maioritário. Era partido maioritário na legislatura anterior. Muito bem. Será partido maioritário se depois o povo lhe der novamente o voto maioritário. Okay. Mas naquele processo ele é tão partido quanto os outros. E por isso não pode estar representado num órgão que tem que ser independente maioritariamente. Olha,
peguemos no exemplo simples, o exemplo do futebol, que é um exemplo comum e que toda a gente percebe facilmente. Há duas equipes. Sim. No campeonato misto da bola, há equipes mais fortes e equipes mais fracas. Há o 1º de Agosto, há o Petro Atlético, há agora o Libolo, há essas equipes que, em princípio, jogam para ganharem o campeonato. Outras equipes jogam para ficar a meio da tabela, outras até jogam para não serem rebaixadas para a segunda divisão. Suponhamos que nós agora, para a Comissão Nacional de Árbitros, diríamos assim, não, as equipes mais fortes põem mais membros na Comissão Nacional de Árbitros do que as equipes mais fracas, porque as equipes mais fortes têm mais adeptos, têm mais prestígio social. Ora, o árbitro tem que ser alguém de independente, de equidistante em relação às duas equipes. Então a arbitragem, em relação à arbitragem, não se aplica o princípio da maioria. Aplica-se o princípio da igualdade, o princípio da equidade e o princípio da independência. Doutor, só mais um aspecto. A Comissão Nacional Eleitoral devia ser constituída efetivamente por pessoas que fossem equidistantes, independentes em relação a todos os concorrentes nestas eleições e nas próximas eleições. E não estariam aí a representar nenhum partido político, mas a si próprios enquanto cidadãos, e funcionariam em função da sua própria consciência e dos interesses nacionais e não dos interesses partidários. O que acontece é que nós temos uma Comissão Nacional Eleitoral absolutamente partidarizada, em que um partido, porque se considera maioritário, tem a hegemonia da Comissão Nacional Eleitoral. E como tem a hegemonia da Comissão Nacional Eleitoral, e os seus comissários vão tendencialmente defender os seus interesses. Mesmo os outros comissários minoritários, como são comissários de partidos, a tendência é defender os interesses desses partidos. Por isso, nós temos aqui uma violação da lei constitucional na sua letra e no seu espírito, porque na medida em que, efetivamente, não temos uma comissão eleitoral independente. Temos uma comissão eleitoral que obedece aos desígnios dos interesses partidários. Doutor, só mais um aspecto, ainda no que toca à independência da Comissão Nacional Eleitoral. Vimos desde o ano passado até abril deste ano, o Ministério da Administração do Território a fazer a atualização e o registro de cidadãos para o processo eleitoral. Como é que vamos entender isso? Aliás, a minha pergunta era mais ou menos nesse sentido. Estamos aqui a ver que a CNE goza de independência orgânica, funcional, é uma entidade que tem orçamento próprio, ela é autônoma da administração pública. Como é que se entende? Como é que vamos enquadrar um MAT aqui nessa história toda? O MAT nesse processo é um intruso. Foi mais uma violação da lei. Sem dúvida nenhuma que estamos perante a violação da lei. O MAT não tinha nenhuma competência para fazer o registro eleitoral. A lei não diz isso. A lei diz que compete à Comissão Nacional Eleitoral gerir os processos eleitorais. Não fala em nenhum departamento ministerial, nem em nenhuma outra autoridade. Competia à Comissão Nacional Eleitoral gerir todos esses processos. Mas apesar da composição partidária hegemônica da Comissão Nacional Eleitoral, constatamos que mesmo assim o poder não tinha confiança nessa comissão eleitoral. Então chamou assim, de forma autoritária, ilegal, contra a própria Constituição, o registro eleitoral. Ora, o registro eleitoral, mais uma vez repito, era da única e exclusiva competência da
Comissão Nacional Eleitoral, tal como todos os outros processos eleitorais. E, doutor, para fecharmos esse primeiro bloco da nossa conversa, nota-se, além dessas irregularidades, como a intromissão do MAT e as dificuldades financeiras que a presidência da CNE vem reclamando nos últimos tempos, vê-se também a violação da Constituição, no sentido de que a CNE coloca-se acima da Assembleia Nacional, que por lei, segundo o artigo 164, a Assembleia Nacional tem reserva absoluta de competência legislativa. No caso do voto antecipado e o voto no exterior, segundo nos consta, a Assembleia havia reprovado essas duas ocorrências, mas a CNE elaborou alguns editos a permitirem que haja voto antecipado e voto no exterior. Como é que vamos encarar essa posição da CNE, colocando-se acima da Assembleia Nacional, que é o órgão legislativo no país? Nós aqui estamos outra vez perante uma violação. Estamos perante uma violação da lei. Estamos perante uma violação da lei, porque a Comissão Nacional Eleitoral é uma autoridade administrativa independente. É uma autoridade administrativa, não é uma autoridade legislativa. Por isso, ela não pode, em circunstância nenhuma, produzir normas jurídicas que não sejam o desenvolvimento de outras normas criadas pela Assembleia Nacional. A Comissão Nacional Eleitoral pode regulamentar, fazer regulamentos, não pode regular. Quem regula é a Assembleia Nacional. Uma vez estabelecido as normas pela Assembleia Nacional, então sim, a Comissão Nacional Eleitoral pode dar desenvolvimento a essas normas, fazendo um regulamento, não, jamais fazendo leis que não têm competência para tal. Ok? Muito obrigado, doutor Bonavena. Vamos voltar a si dentro de instantes para o segundo bloco. Vamos... já estou na rádio. Ok, ainda bem que já está na rádio. Agora vamos falar vis-a-vis. Muito obrigado, doutor, por esses esclarecimentos iniciais. Vamos contar contigo agora já aqui dentro dos estúdios. Muito obrigado mais uma vez. Vamos então voltar aqui nos estúdios. Depois de ouvirmos essa intervenção do cientista político, o Cota Bonavena, assim como nós o chamamos, a nos esclarecer alguns aspectos tendentes aqui à independência da CNE e também algumas violações da Constituição e da lei que a CNE tem vindo a fazer, especificamente o artigo 164 da nossa Constituição, que reserva absoluta competência legislativa à Assembleia, mas nós vemos a CNE aparecer a elaborar regulamentos, como é o caso do voto antecipado, do voto no exterior e outras irregularidades que têm se publicado nos últimos dias. Nós vamos continuar aqui em estúdio e passarmos para uma pequena pausa. Vamos ouvir um dos nossos manos está aqui no estúdio, eu anunciei o nome, Rinzo Artes, eu tinha dito Miguel Batista, mas o seu nome artístico é Rinzo Artes, ele é um poeta. Eu não vou adiantar muito sobre ele, vamos ouvir uma de suas poesias, depois os ouvintes, assim como eu, tiraremos as nossas próprias conclusões. Vamos então passar aqui o microfone ao nosso poeta Rinzo Artes, está à vontade, só não voe no estúdio. Está à vontade, está à vontade. Vamos ouvir então a poesia intitulada Eu Sou Pobre. Eu sou pobre e podre. Eu sou esta claridade de rostos confusos, o renascer das vozes, o eco do que se apressam as mortes. Isaías Cassule, Alves Camulênio. Eu sou esta árvore triste que mataram, a sombra dos que já não vivem, o sol que nasce ao meio-dia, o desejo da semente que quer brotar, a sombra do abastado. Eu sou aquele menino órfão, pobre e sujo.
Aquelas casas de lata e tijolo, fofocando-se, encostadas umas às outras, no catambor, na tchavola. Eu sou aquela fernalha do Sambizanga, o fedor do bairro da lixeira, o cheiro nauseabundo das tendas do Zango, a promessa que nunca chega. Eu sou este animal sem nome nem valor, o menino negro, pobre, podre, aquela videira sem fruto, secada pelo sol ardente da corrupção. Eu sou os canrafeiros e vadios sem teto, o silêncio do velho esquecido, o rosto deprimido da pobreza, o obscurantismo do poder político, a prepotência do general angolano, a desgraça da sociedade, o pesadelo da minha mãe. Eu sou fruto da vossa maldita governação. Era o nosso amigo Renzo Arte, muita energia na sua poesia. Eu de facto, quando eu estive a ler esses trechos, senti, sabe, só de ler, senti agora com essa declamação vigorosa. Diga-me só, desde quando é que fazes poesia? Desde quando é que escreves, declamas? Faço poesia desde 2006. Desde 2006. Comecei a declamar a partir de 2008. Muito bem. 2008. É excelente. Essa é a minha classificação. Tu, sim senhor, ultrapassaste as minhas expectativas e vamos tê-lo novamente, se o tempo nos permitir, porque aqui é o único inimigo que temos aqui, manos acabados de serem mencionados na poesia do mano Rizon Arte. Rizon Arte, é o nome? Rizon Arte. Sim, Renzo, desculpa. Eu vou me treinar muito para captar o seu nome. Renzo Arte, o mano que mencionou Isaías Cassul e Alves Camoling. A manifestação de sábado, dia 14, vai ser também em honra a estes manos e também pela desigualdade social. Ou seja, a contestação, a candidatura e cabeça de lista do presidente Eduardo dos Santos, os antigos combatentes, os manos Alves e Isaías Cassul e a desigualdade social. Esses são os objetivos que vai levar os nossos manos à rua neste sábado, dia 14 de julho. A qualquer altura poderão ligar para nós, mas enquanto eles não ligam, nós vamos dar seguimento. Terminamos o primeiro bloco e vamos pedir a participação dos nossos ouvintes. Eu não sei se, mano Isaac, podemos ter a linha, como é que está aí. A linha está boa, então os nossos ouvintes podem ligar e participar. Falamos aqui da independência da CNE, com o nosso convidado, o Dr. Nelson Pestana Bonavena. Então os nossos ouvintes podem já, a partir de agora, ligar para darem também o seu subsídio nesta conversa que estamos a ter. O número 925-800-007. Ter ideias próprias. Temos o primeiro ouvinte, Sr. Antônio, ou jovem Antônio Moisés. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, modelo Pontapé. O meu nome, fala a partir do Catinton. Fala a partir do Catinton. Seja bem-vindo. Concernente ao tema de hoje, eu tenho o seguinte a dizer concernente a essas eleições. Mano Antônio, faça um pouco mais alto para nós te vermos em melhores condições. Exato. Concernente às eleições de 31 de agosto, eu tenho a seguinte opinião, é que os nossos partidos políticos estão também um bocado fracassos, né? Os partidos políticos na oposição estão um bocado fracassos porque nos temas deles de campanha não estão a focalizar, não estão a ter um fogo ardente. Eles têm que fazer tudo por um pouco como algo de desafio com o partido no poder. E para além disso, também já está, uma vez que os cadernos eleitorais ainda até aqui não estão lançados e todo mundo fica à espera desse procedimento, para que esse procedimento seja algo visto ao público. Eu não ficaria feliz de ver que as eleições tenham sido realizadas dessa maneira. E para além disso, os certos comunicados que têm aparecido hoje em dia e a maneira como eles têm nos maltratado, assim, nós como povo, cidadãos honestos e além disso a favor da lei, assim como o desaparecido nosso irmão Alves e o Camoling, é algo de muita dor e nós esperamos que os comunicados que certos partidos ou os apelos que certos partidos políticos têm feito concernente o rapto desses nossos irmãos. Não basta, é que nós todos
populares como os homens da Revolução têm que agir como uma manifestação que dure pelo menos mais de 48 dias. Esses nossos irmãos vão aparecer e morto como não, eles têm que aparecer por via de manifestações. E os nossos irmãos aí no estúdio constantemente têm focalizado nesse ponto e vê que nem a Polícia Nacional, nem o próprio Presidente da República tem se pronunciado contra o rapto desses nossos irmãos. Alô? Não estou a ouvir, pode continuar. Exato. E nós também, eu tenho apreciado, por exemplo, o programa que passou de manhã. Está a ficar com retroalimentação, não conseguimos ouvir. Bem, estamos com problemas na linha. Estamos com problema. Bem, vamos dar seguimento então, doutor. Mais uma vez seja bem-vindo. Agora estamos aqui em estúdio. Vamos então passar para o segundo ponto que eu tinha prometido ao doutor que iríamos abordar. Tem aqui um dos organizadores a tentar entrar. Caminho para o mar, há muito peixe no mar, mas não é de graça para ninguém. Usei o método duro, mas que ninguém detesta. Embora com próprio esforço todo mundo pesca, porque a motivação, o anzol e a rede. Já ninguém paga gasosa nesses bolsos. Fiz uma sala de aulas, nem todos os olhos veem. Fiz uma sala de aulas, no meu desenho não há ideias, fotocópia. Fiz uma sala de aulas. Primeiro casamento, depois fazemos malandro. Angola tá mais bonita, bem-vindos ao africanismo. E todos querem cá vir explorar o turismo. Quanto à ciência, este desenho é demais. Angolanos aqui fazem explorações espaciais. Tracei com régua a descentralização. País é soberano, nem uma província anônima. 18 províncias economicamente autônomas, bem desenvolvidas. Pra quem duvidava, uni os MCs, mas me deu muita maçada. Já não existem bifes, já não existem euros. Aqui um kwanza, agora é que fala €1. Pai grande tá feliz, aqui não pus inflação. Não estou a imitar o que eu vi na televisão. Alguns deixaram de beber, os outros com moderação bebem. A esperança caminha, mas não gasta chinela. Ao contrário do que o Mona de aqui de cantou, não ouço ecos de revolta. Este é praticador. Cada perda de vida nunca pra nós é vã. Deus sabe o que faz, aqui a saúde é sã. Inspeção rigorosa em cada produto que entra. Não temos febre com cor e nem gripe com letras. Muito bem, vamos dar seguimento então. A qualquer altura, os nossos manos da organização, acho que devemos estar com problemas também de sinal, mas a qualquer altura eles podem entrar para nos darem mais esclarecimentos sobre como estão os preparativos e até que ponto nós estamos quanto à saída de sábado. Mas desde já não há nenhuma dúvida, não há sombras de dúvida, está tudo preparado, a motivação existe, só queríamos saber se há alguma novidadezinha mais preparada. Ok, a qualquer altura os nossos manos podem entrar e por enquanto vamos falar do FICRI e as irregularidades nesse ficheiro. O artigo 211 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais diz assim no seu ponto 1º: a custódia e a gestão do ficheiro informático central do Registro Eleitoral, FICRI, seus programas informáticos, base de dados, sua memória institucional e demais elementos relativos ao Registro Eleitoral em posse do MAT são transferidos para a Comissão Nacional Eleitoral até 15 de maio de 2012. O ponto 2 diz: esta transferência, ou seja, a transferência referida no número anterior, é precedida de uma auditoria a ser realizada por uma entidade especializada e contratada pela CNE. Vimos aí no segundo ponto que antes da transferência, o primeiro fala de tem que se transferir. Mas o segundo ponto fala-nos aí de que antes dessa transferência é necessária uma auditoria. E no nosso caso, desta vez, não se fez a auditoria. O que é que isso significa para o processo todo? Bem, desde logo, aqui uma obrigação legal muito importante. É uma data que o legislador estabeleceu em função de um horizonte de eleições entre 1 e 15 de setembro.
Normalmente as eleições a repetirem-se pela experiência seriam em setembro, entre 6 e 15 de setembro, porém vimos que o Presidente da República convocou as eleições para dia 31 de agosto, o que é uma coisa meio estranha, na medida em que ninguém, em princípio, pensava que as eleições pudessem acontecer fora do mês de setembro, nos primeiros 15 dias de setembro. E o legislador, ao estabelecer este 15 de maio, tinha em mente também estas datas, na medida em que a experiência assim o determinava. Transferir é uma obrigação. Mas uma prévia obrigação à transferência é que o FICRE seja auditado por uma entidade competente, independente e contratada pela Comissão Nacional Eleitoral, não por aquele que procedeu ao registro. Acontece é que o FICRE não foi auditado, a transferência foi feita e passou-se por cima desta obrigação legal, que era de se fazer uma auditoria ao FICRE. Constatou-se, no processo de inscrição dos partidos no Tribunal Constitucional para as eleições, que o FICRE tem problemas. Não contém todos os eleitores que estão registados. Problemas esses que não foram ultrapassados, e o Tribunal Constitucional tomou como bom o FICRE, apesar de não ter sido auditado e apesar de terem constatado que tinha e continua a ter problemas. Foram muitas assinaturas anuladas aos partidos políticos, a vários partidos políticos, porque não constavam do FICRE. Aconteceu, por exemplo, com o Bloco Democrático, que perdeu para cima de 2.000 assinaturas, porque o Tribunal Constitucional disse que essas assinaturas não constavam, esses eleitores não constam do FICRE. Nós gostaríamos de saber quantos outros eleitores que têm cartão de eleitor e por isso estão registados, porque não são cartões de eleitores falsos, são cartões de eleitores verdadeiros. Também foram anulados os outros partidos, para nós podermos ter uma dimensão do número de eleitores que não aparecem no FICRE. E a continuarmos assim, nós vamos ter eleições que, à partida, põem já de lado um conjunto de eleitores, em princípio, que não são convenientes ao poder. Na medida em que só os partidos de oposição é que foram objeto de recusa de eleitores por não estarem presentes no FICRE. Os outros partidos, quer o partido do poder, quer os afilhados do Presidente da República, os partidos que são afilhados, são uma emanação direta do Presidente da República, não tiveram esse problema. O que quer dizer que nós estamos aqui já perante uma fraude que já começou. Já tinha começado e algumas denúncias foram feitas no próprio processo de registro. Mas continuamos esta fraude continuada e permanente, né, com o FICRE. E por isso os cidadãos devem estar muito vigilantes para que possamos minimizar, se não pudermos fazer barreira total à fraude organizada, pelo menos possamos minimizar estas atitudes fraudulentas do poder. Foi pedir um minuto, doutor, para atendermos os organizadores que estão insistentemente a querer entrar. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Ranga. Muito bem, seja bem-vindo. Eu preciso aguardar que ligassem um pouco antes, mas pronto, é normal. Vamos lá, diga-nos, acho que assim como eu, muitos dos nossos ouvintes devem estar ansiosos e quererem saber como é que está a situação do dia 14, a manifestação de sábado. Ok, nós estamos preparados a partir do Cine São Paulo, de frente ao Banco BFA, a partirmos em marcha de protesto contra o candidato José Eduardo Santos em Tangamba.
dia 31 de agosto, e também em protesto aos nossos irmãos desaparecidos, Alves Camolinga e Isaías Tassu. Então exortamos a toda a juventude revolucionária, e não só, todos aqueles que veem que esse país está a ser mal dirigido, a aparecerem no Cine São Paulo, de frente ao Banco BFA, para sairmos em protesto, porque está na Constituição, e não somos nós que aprovamos a Constituição, então devemos cumprir a Constituição. Chegaram-nos algumas informações de que têm sido alvos de ameaças. Como é que estão a lidar com isso? Isto é um prato do dia. Nós sabemos que os regimes comunistas, quando estão quase no fim, agem mesmo assim. Para quem está nessas lides, né, já sabe que isso não é novidade mais para os manifestantes. As perseguições vão acontecer sempre, mas estamos firmes e vamos sair mesmo esse sábado. Então a manifestação sai mesmo? Sairá mesmo, de certeza. Muito bem. Estamos prontos e vamos estar lá no cimo. E, olha, o Dr. Nelson aqui pergunta, a milícia, como é que estão a fazer preparativos para a milícia? As milícias, eles têm tudo, estão acobertados do regime ditatorial. Se quiserem nos matar, as pessoas que vão fazer a manifestação, eles sabem onde nos encontrar. Mas como... Perdemos o sinal com o nosso interlocutor. Perdemos. Mas está aí a confirmação, a manifestação sai sem dúvidas. Bem, vamos então voltar ao nosso assunto. Estes meus amigos não querem deixar em paz? Sim. É para nos reforçar sobre a manifestação, não é? Muito bem. Como já disse, meu ilustre companheiro libertador, não é? Nós estamos determinados a sairmos do sábado. Nada nos vai parar. Para dizer também que a noite, é uma madrugada de ontem a hoje, os limitação de São Eduardo fizeram mais a primazia de chegar em casa ali dos nossos companheiros, nesse caso mais vindos, colaram um panfleto ameaçando de morte. Para dizer que nós estamos firmes, estamos serenos, estamos com os nossos guardas, né? Então, que tudo faremos para defender a dignidade do povo angolano. Se nos foi imposto o comunismo, se nos foi imposto a ditadura, mataram uma geração de 27 de maio, nós hoje estamos aqui para defender de dentes e unha o território que é de todos os angolanos. Muito obrigado, mano. Estamos mesmo com pouquíssimo tempo. Eu vou ter que te cortar. Muito obrigado. Tão registradas as suas palavras. É muita euforia para essa manifestação. É próprio, entende-se. Os manos estão com muita energia. O doutor quer se pronunciar a respeito disso? A manifestação é um direito constitucional, como foi dito aqui pelo Alex, e os cidadãos, quando estão descontentes com alguma coisa, têm esse direito. Infelizmente, no nosso país, só as manifestações de apoio ao presidente José Eduardo Santos é que têm sido toleradas, têm sido até protegidas, animadas. Nós vemos na televisão a propaganda para as manifestações, transportam as pessoas de um lado para o outro, dão bebida gratuita, fazem tudo isso. Mas a Constituição não diz que a manifestação é privativa do presidente José Eduardo Santos, apoiar o presidente José Eduardo Santos. Pelo contrário, aquelas pessoas que estão contra o poder corrupto e ditatorial do presidente José Eduardo Santos também têm direito a manifestarem-se e vão se manifestar no dia 14 e terão sempre o nosso apoio porque estão no exercício de um direito fundamental. E por isso nós estamos efetivamente com os manifestantes e vamos apoiar claramente, como sempre apoiamos. O Bloco Democrático nunca deixou de apoiar nenhuma manifestação, nunca teve nenhum propósito ambíguo em relação às manifestações. O nosso próprio secretário-geral foi vítima de agressões pela milícia armada do presidente José Eduardo Santos. Outros militantes do Bloco Democrático têm sido vítimas, os nossos amigos do movimento revolucionário também têm sido vítimas, mas isso não vai efetivamente parar a contestação e a vontade de mudança e de liberdade,
liberdade e cidadania ativa que nós todos queremos ter neste país. Como se disse agora mesmo, é um país de todos nós. Muito bem, doutor. Muito obrigado. Então, para fecharmos, porque o tempo mesmo já se foi, eu vou fazer essas 3 questões de uma vez, o doutor vai ver como nos responderá. 18 formações políticas entre coligações e partidos políticos foram anulados, foram eliminados de concorrer às eleições de agosto por um FICRE que não foi auditado, e segundo a edição do Jornal da Angola de 7 de julho, o Tribunal Constitucional encaminhou um processo crime contra as formações políticas que tentaram defraudar o Tribunal para apresentarem as estaturas modificadas digitalmente, e também dentre as candidaturas, e até mereceu uma carta de impugnação pelos jovens da sociedade civil, entre as candidaturas da lista do MPLA encontra-se o cidadão Bento dos Santos, que é uma candidatura que, segundo nos consta, viola o artigo 145 da Constituição. Nesses todos os factos, queria uma opinião, doutor. O que é que achas dessas irregularidades, desses acontecimentos todos? Eu tenho primeiro que lamentar que, efetivamente, o Tribunal Constitucional não tenha tido a independência suficiente para apreciar as candidaturas sem levar em consideração os interesses do regime estabelecido. É indiscutível que o Tribunal Constitucional devia ter questionado a situação em que está o FICRE e ele próprio exigir que o FICRE fosse auditado para trabalhar com uma base de dados segura. Não o fez e partiu do princípio que o FICRE efetivamente foi auditado e que não tem nenhum problema, que é um ficheiro informático que contém o registro de todos os eleitores, o que não é verdade. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que o Tribunal criou ele próprio obstáculos para afastar determinadas formações políticas. No passado, facilitou a participação dessas formações políticas porque, se não sabia, depois veio a saber, eles queriam, através da fraude, extinguir essas formações políticas. Eu estou a dizer aqui, com todo o meu sentido de responsabilidade, que no passado, a Frente para a Democracia tinha um processo muito menos sólido do que o Bloco Democrático tinha este ano. A Frente para a Democracia participou nas eleições de 2008 e não obteve, pela fraude, os resultados que eram mínimos e foi extinta. O que não contavam era com a nossa força e determinação de ressurgirmos com um outro partido, fizemos um processo de reconstituição e estamos aí. Estamos aí para ficar, mesmo que o Tribunal Constitucional nos impeça a caminhada para o Parlamento, seguramente não nos vai impedir a caminhada para a rua e para as praças, porque essas são seguramente as do povo. E por isso é de lamentar que o Tribunal Constitucional se tenha comportado assim. Por exemplo, o Tribunal Constitucional ignorou a divisão administrativa atual. O Bloco Democrático entregou cerca de 950 assinaturas para o Bengo e teve 94 assinaturas validadas pelo Tribunal Constitucional. Por quê? Porque a maior parte das assinaturas entregues para o Bengo foram colhidas no Panguila, que em 2008 fazia parte de Luanda, mas em 2012 faz parte do Bengo. Ora, o Tribunal Constitucional não pode ignorar isso. Não pode ignorar isso. Tinha que ter validado essas assinaturas como sendo do bem. Outra coisa, o Tribunal Constitucional inventou o conceito de fora do círculo eleitoral, como se alguém tivesse sido registrado na Conchichina. Ora, se o indivíduo é do Bengo e aparece na lista de Luanda, ou se o indivíduo é de Luanda e aparece na lista de Benguela, o sistema informático naturalmente atira esse indivíduo para a respectiva província. Sim. Mesmo que assim não fosse feito, pelo menos seria para o Círculo Nacional, não seria eliminado. E agora o processo crime para além disso, quando se entregam 650 assinaturas por uma província, a lei só pede 500, as 150 revertem necessariamente para o Círculo Nacional, porque o Círculo Nacional recolhe-se em qualquer província. O Tribunal Constitucional considerava isso um excedente nulo, quando nós consideramos isso
um excedente positivo que reverte a favor do ciclo nacional. Assim, não é fácil pôr partidos políticos de parte. Partidos políticos que têm ação política, são presentes no país, não são uma fraude como alguns dos partidos passaram no Tribunal Constitucional. Mas o Tribunal Constitucional obrigou-nos a entregar a fotocópia dos cartões eleitorais e depois não levou em consideração a fotocópia dos cartões eleitorais. No processo de recolha de assinaturas, nós recusamos algumas assinaturas porque não tinham consigo, as pessoas não tinham consigo o cartão eleitoral. E por isso nós não podíamos fazer a fotocópia. Para não ter uma assinatura que não fosse suportada pela fotocópia do respectivo cartão, nós recusávamos. O que aconteceu é que depois o Tribunal Constitucional desvalorizou as fotocópias. Entendeu que bastava a identificação do indivíduo através do número de registro e do grupo do cartão eleitoral. Ora, todos estes processos, efetivamente, foram criados para obstaculizar, para fazer com que as pessoas fossem postas de lado. No entanto, esse mesmo tribunal não viu, ou pelo menos fez vista grossa, ao caso de um cidadão cadastrado que teve uma pena de 4 anos e meio de cadeia, uma pena maior, que segundo a lei não pode ser candidato a deputado. E por isso o tribunal tinha que ter conhecimento disso, porque isso é do conhecimento público. É do conhecimento público. E temos que presumir que o tribunal aceitou um registro criminal que é falso. Ou então, sendo verdadeiro, está lá registrada a pena desse cidadão, não levou em consideração aquilo que a lei diz. O meu técnico já... Pronto, terminamos mesmo. Não temos nenhum espacinho para o nosso mano declamar. Já não temos mesmo, né, técnico? Não tem. Muito bem, estamos muito acima do tempo. Renzo, eu quero ter-te na próxima quarta-feira e vais poder declamar a sua poesia. Agradecemos Dr. Nelson por ter estado conosco aqui. Muito obrigado por seus esclarecimentos e saímos a ganhar todos nós. Agradecemos também ao nosso mano Isaac que nos acompanhou durante esse tempo. Fiquem todos bem e vamos terminar com a música de Joseph, que é Fragmento de Liberdade. Muito obrigado e passem todos bem. Quero minha voz brutal, não quero bela, não quero pura ou melódica. Não a quero nessas dimensões, quero arrascada de lado a lado, tal igual um homem esfarrapado. Não quero que este poema vos divirta. Enfim, falo do homem que se recusa a submeter ao apodrecimento lento da mente e luta contra o pavor que a miséria provoca. A fome, o desemprego, a prostituição. Quero com isto dizer que é uma crise da escolarização em Angola. Para que penses, sou incapaz, devo pedir ajuda. Mas o problema aumenta na medida que o silêncio é profundo. É um Deus que nos ajuda. Firme a milhares demos um bocado de pão. Milhões não se assinar vivendo a vida de cão. Pobres pelas, milhões deles explorados, enganados, roubados de sol à lua, sem terra, sem razão e ainda por cima dormem nas ruas. Suela Angola, fala, mostra, acusa, diz, indaga. Esta é a sua rádio. Este é o seu programa. Suela, onde as palavras não são só ditas. Esse caminho é difícil, mas dar-te a felicidade. Esse caminho é difícil, mas dar-te